Infelizmente, você não foi aprovado no processo seletivo. Sério. Olá pessoal, eu sou Célio de Andrade, esse é o canal R Periférico e bem-vindos ao nosso primeiro vídeo. Vocês já pararam para pensar o quanto que o processo seletivo acentua as desigualdades? Nossa, mano, caralho, tá foda. Primeiro que algumas empresas que possuem processos seletivos muito longos, elas avaliam na primeira fase o candidato por meio de uma prova online ou uma prova no local. E nessas provas, geralmente você tem português, matemática, atualidades, ou seja, é um mini vestibular. E que é uma coisa mais desigual do que o próprio vestibular em si. O problema de provas como essa é que a maioria dos candidatos, eles não foram preparados e nem treinados a vida inteira para fazer esse tipo de prova. Fora que cada candidato aprende de uma forma, cada candidato tem suas peculiaridades, suas particularidades. Eu, por exemplo, sou péssimo em matemática, mas sou muito bom em português, em humanas, né, que é mais a minha área. Mas em processos seletivos, eu normalmente vou muito mal em matemática, porque eu sou muito ruim em matemática, muito ruim mesmo. E esse processo acaba por favorecer alguns candidatos em detrimento de outros. É como se pedir para um peixe para escalar uma árvore, por exemplo. Mas a verdade é que o que as empresas realmente sabem dos candidatos nessa primeira fase? O que uma prova prova? Será que essa prova prova a questão da resiliência da pessoa, o que ela viveu, a forma como ela vai trabalhar, o que ela vai desenvolver no trabalho, o que é esse candidato, qual a personalidade desse candidato? A prova realmente é um bom método de trabalhar? Um monte de candidatos, eles acabam não entrando nas empresas porque são eliminados já nessa prova, nesse processo seletivo, que é totalmente desigual. Então, às vezes, você pode estar perdendo um candidato muito bom, mas que não se adequa a esse tipo de avaliação. Esses processos seletivos que têm prova, que são muito longos, eles seguem exatamente uma linha industrial, um pensamento industrial. Esse pensamento industrial surgiu na Revolução Industrial e tinha por finalidade dar conta de que os trabalhadores conseguissem desenvolver um trabalho nas indústrias, que tinha um pensamento linear e repetitivo. Essa linearidade ela pode ser comparada com o processo seletivo, que tem as fases de 1 a 8. Assim como numa indústria, a linha de produção ela vai de fase, né? Fase 1, 2, 3, 4, 5. E você nunca pode pular de fases, então você não pode, por exemplo, ir da fase 3 para a fase 7. Assim como no processo seletivo, você não pode sair da fase 1 e ir para a fase 10. Você tem que seguir essa linearidade, é típico do pensamento industrial. O problema disso é que hoje nós estamos vivendo numa revolução digital, ou seja, é uma coisa que não segue uma linearidade, ela é totalmente não linear. Então, por exemplo, ninguém abre um navegador para ficar numa página só. Todo mundo abre várias abas, todo mundo começa a ler um texto, ver um conteúdo e de repente no meio do conteúdo tem um link, você clica nesse link, vai para uma outra página, dessa outra página você vai para uma outra página, tem um outro link e você vai mudando de informações, mudando o texto que você está lendo e no final das contas você vai pegando um pouco de cada coisa. E depois volta para o início, volta para o primeiro texto e completa, né? Normalmente é isso que se faz. Então hoje em dia, tudo está seguindo essa lógica digital, essa lógica da não linearidade. Então você tem que aprender de forma muito mais rápida, você tem que fazer as coisas de forma muito mais rápida, você tem que estar atento a tudo, o tempo todo. Então talvez esses processos seletivos e essa lógica industrial, ela esteja selecionando candidatos que não são aptos a trabalhar numa lógica digital. Uma outra questão importante é que esses processos seletivos muito grandes, eles acabam por prejudicar pessoas periféricas. Isso porque a maioria desses candidatos moram muito longe do trabalho, moram muito longe da faculdade. Então o tempo de deslocamento ele é muito grande. Tem pessoas que demoram 2 horas para chegar em casa, 2 horas para chegar na faculdade. O tempo de deslocamento é muito grande. E cada processo seletivo que você se inscreve, você tenta fazer, você demora pelo menos 1 hora para você se inscrever em tudo, até você finalizar todos os testes, até você finalizar o seu cadastro, que para pessoas periféricas que moram longe, que chegam em casa do trabalho cansado, do que para alguém que mora perto do trabalho, que mora perto da faculdade, que mora perto de tudo.
Daí vamos entrar na desigualdade de oportunidade. Essa questão do deslocamento tem a ver com a oportunidade e a qualidade de vida. Essas oportunidades elas não são iguais para todo mundo, como todo mundo sabe, né? Vivemos numa sociedade muito desigual. E isso faz com que candidatos em algumas entrevistas, principalmente processos seletivos para grandes empresas, tenham tido oportunidades muito grandes, como estudar 2 anos fora, estudar em Harvard, fazer estágio no Discovery Channel de Londres. Sim, tem candidatos nesse nível. E ao mesmo tempo tem outros candidatos que não tiveram essa oportunidade, que estão fazendo curso de inglês, pagando com muita dificuldade, que estão fazendo faculdade pública, mas que estão com muita dificuldade de continuar estudando. E daí a maior parte das pessoas que tiveram poucas oportunidades acabam não ingressando nas grandes corporações, acabam não conseguindo empregos tão bem remunerados assim, e isso impede a ascensão social desses grupos. E para você que se esforça pra caramba, que está fazendo faculdade longe de casa, que trabalha longe de casa, que está passando por várias dificuldades, eu sei que às vezes é muito frustrante a gente não passar no processo seletivo. A gente se sente um lixo, a gente se sente um nada, e é como se nada mais fizesse sentido. É como se a gente parasse e pensasse, nossa, não dá mais, isso aqui não é pra mim, acho que não sou muito bom no que eu tô fazendo, não sou muito bom em nada na minha vida. Eu só queria te falar uma coisa, não é culpa sua. Tira esse peso das costas, relaxa, respira e parte para outra. A culpa disso tudo é de uma sociedade meritocrática e que valoriza a técnica. Meritocrática porque valoriza o mérito individual, apesar disso ser uma grande mentira, né? E é mentira porque ninguém consegue as coisas sozinho. Todo mundo precisa de ajuda, desde o cara que tem os pais para bancar até quem não tem nada. Só que uns já começam essa corrida mais na frente do que outros, né? Porque uns têm mais oportunidades e privilégios do que outros. Começam essa corrida muito na frente. E quem está muito atrás, normalmente não consegue atingir o mesmo patamar que essas pessoas começam. E além de tudo, a técnica ela é muito valorizada também. Você tem que ter estudado nas melhores universidades, você tem que ter feito curso de inglês, você tem que ter estudado fora, você tem que ter feito intercâmbio, você tem que ter feito isso, aquilo, outro. Então o seu currículo tem que seguir uma linearidade, que é mais uma vez a questão industrial. No seu currículo tem que estar lá, estudou em tal lugar, que é uma faculdade de ponta, fez estágio em tal lugar, fez intercâmbio em tal lugar, fez inglês em tal lugar, fez não sei o que em tal lugar, e assim vai. É realmente como uma indústria, que você começa como estagiário, depois já para supervisor, depois coordenador, depois gerente, depois dono da empresa, sei lá. E claro que esse processo todo vai favorecer quem tem mais dinheiro, porque você precisa ter dinheiro para você fazer um curso fora, para fazer inglês, para talvez estudar numa faculdade particular de ponta. Mas será que esse modo de avaliar realmente seleciona os melhores candidatos e melhores entre muitas aspas? Se você for pegar um exemplo de uma grande empresa, tem pessoas que são muito boas, que trabalham muito bem, e tem pessoas que não, que trabalham mais ou menos ou que trabalham muito mal. Então esses processos seletivos muitas vezes não estão selecionando as pessoas mais adequadas para essas vagas. E se você for analisar, talvez alguém que venha da periferia, que venha de uma favela, alguém que foi pobre, que passou por muitas dificuldades, desenvolveu uma resiliência tão grande e desenvolveu técnicas de sobrevivência tão grande e de trabalho mesmo, e uma sagacidade tão grande, que muitas vezes pode ser um trabalhador melhor e mais adequado do que alguém que teve muitas oportunidades na vida e muitos privilégios. Então é uma coisa muito relativa. Aí você vai dizer, mas sério, as empresas querem pegar pessoas preparadas, pessoas que tiveram muitas experiências antes e pessoas que já chegam na empresa já trabalhando e que não precisa ser ensinada. Será? Primeiro, quando uma pessoa que é muito experiente vai trabalhar numa empresa, ela tem que reaprender tudo. Ela tem que aprender a trabalhar com uma equipe nova, ela tem que aprender a cultura da empresa, ela tem que aprender qual a forma de trabalho mais adequada naquele ambiente de trabalho. Ela tem todo um processo de adaptação. Por isso que todo mundo que entra numa empresa tem integração, tem processo de adaptação, porque realmente é como se fosse uma nova página. É como se você estivesse escrevendo um novo capítulo de um livro. Então esse papo de pegar pessoas experientes pode ser não tão verdade assim. Fora que hoje, com a revolução digital, tá tudo mudando de forma muito rápida. Então você tem que se adequar de forma muito rápida também às coisas. Então os profissionais mais adequados hoje em dia são os profissionais que conseguem se adaptar rápido às mudanças que a revolução digital está trazendo. E o fato é que esses processos seletivos de pensamento industrial que valorizam a técnica, eles estão causando um impacto negativo muito grande. Isso porque tem muitas pessoas periféricas que estão se formando hoje em dia e não conseguem ingressar nessas grandes corporações. E se você for parar para analisar,
a maior parte dessas pessoas que estão trabalhando para essas grandes corporações, elas possuem algo em comum, que é a questão da linearidade. Todas elas provavelmente fizeram boas faculdades, fizeram inglês, fizeram algum intercâmbio. Então, a diversidade nessas empresas, ela está prejudicada. E qualquer crise de identidade já expõe isso na empresa. Nessa era digital é muito fácil você conseguir informações sobre essas empresas. Então tudo está na internet, as informações estão circulando de forma muito mais fácil. Então você consegue pesquisar informações sobre elas de uma velocidade incrível. E as pessoas hoje em dia, elas não querem só apenas ver essas empresas falando na televisão como era antigamente. Elas querem participar, elas querem dar sugestões, elas querem conversar com essas empresas e elas querem ver também a diversidade dessas empresas. E elas cobram por isso. E elas estão certas em cobrar, porque elas são um público realmente, essas empresas. E as empresas que não se encaixam nesse modelo de participação com seus públicos, elas vão acabar entrando numa crise de reputação muito grande. E aí entrando na questão de relações públicas, que é a questão de trabalhar a imagem da empresa de forma positiva e construir relacionamentos não predatórios com os públicos, essa construção da identidade da empresa e da imagem da empresa, ela vai ser prejudicada. Por outro lado, a gente vê um movimento de algumas empresas de já querer se enquadrar nessa lógica nova, né? A gente vê processos seletivos totalmente diferentes, alguns processos seletivos são até super interessantes. No ano passado eu fiz um e eu botei só algumas informações, o meu curso, meu nome, onde eu estudava e tal, e o processo seletivo consistia em 2 perguntas, que eu não vou lembrar agora, eu vou lembrar de um, que era qual impacto você já causou na vida de alguém? E tinha uma outra pergunta também que era: conte sua história que causou impacto na vida de alguém e gerou alguma coisa positiva. E daí eu contei essa história e me mandaram um e-mail depois e tal, marcaram um call comigo por Skype. E foi muito interessante, porque eu contei toda a minha história, contei toda a minha trajetória, contei tudo que eu fiz na vida. Eles conseguiram me avaliar de uma forma mais intensa, digamos assim. Eu não passei na vaga, mas eu não tive aquela sensação de que tinha coisa faltando. Eu senti que eu fui ouvido e eu senti que realmente aquela vaga não era pra mim. E isso foi muito importante. E tem vários grupos hoje em dia que tentam colocar pessoas que foram historicamente excluídas, pessoas que estão em vulnerabilidade social, nas grandes corporações e em outras empresas também. E esse é um trabalho muito legal. Então as empresas, no geral, elas precisam assumir a responsabilidade de diminuir as desigualdades sociais e de aumentar a diversidade dentro do ambiente de trabalho. Então as pessoas periféricas, os negros, os gays, elas precisam ter acesso a esses ambientes de trabalho, a essas grandes corporações e ao trabalho em si. E se você é uma pessoa que teve pouca oportunidade na vida, o meu conselho para você é: não desista. Vai tentando se encaixar em tudo que você vê, vai tentando construir as oportunidades. Você sempre conhece alguém que vai estar disposto a te ajudar. Pega essas oportunidades que aparecem como se fossem oportunidades únicas e constrói alguma coisa positiva. E se você, pelo contrário, é uma pessoa que teve muita oportunidade na vida, muitos privilégios, isso não é nenhum problema. O problema está em quando nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. E isso é muito prejudicial para a sociedade como um todo, né? E o que você precisa analisar é onde você está nessa cadeia de privilégios. E o que você está fazendo para diminuir os impactos negativos na vida dos outros. Às vezes até dar uma informação para alguém é diminuir o impacto na vida de alguém. Porque é uma informação que não chegaria de forma fácil a essa pessoa. E esse movimento de ajudar outras pessoas não é uma coisa ruim, não é dar o peixe, como muitas pessoas falam. É você fazer o que qualquer ser humano faria quando o outro precisa de ajuda. E a gente precisa junto questionar, tentar mudar o pré-estabelecido. Desde o processo seletivo, que está ultrapassado, até coisas maiores. A gente precisa desaprender e reaprender. Tudo que foi ensinado pra gente, a gente precisa esquecer um pouco, desaprender isso e reaprender de novo. É um processo muito longo. E o Alvin Toffler, que é um futurista, ele diz uma frase que é muito interessante. Ele diz que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler ou escrever, mas serão aqueles que não sabem desaprender para então reaprender. Então fica a dica, né? Vamos desaprender e reaprender. E é isso, gente. Se inscreva no meu canal, dê um curtir, muita luz para vocês e até o próximo vídeo.